Então, mais um vídeo para esse canal. Fazia tempo que eu não gravava, né? E hoje, assim, eu trouxe, até vou colocar no título aí, né? Ainda tô pensando, porque primeiro eu pensei em botar o título de três filmes que me marcaram durante a pandemia, né? Que é um período que a gente não quer, acho que ninguém quer lembrar, mas eu tava com essa ideia já há um tempo de fazer filmes assim que realmente meio que acabaram passando batido, né? E justamente por isso, porque eu pensei assim, ó, também eu não sei qual que eu vou escolher agora, o título, vocês vão ver antes aí, né? Mas também fiquei pensando nisso. Esses três filmes me marcaram, além de terem me marcado, eu gostaria de ter assistido na telona, né? No cinema. Então, é mais nessa ideia, sabe? Além de terem me marcado durante a pandemia, é esse filme assim que eu lamento. Como vários outros, né? A gente acaba não vendo. Pensa assim, podia ter visto no cinema e tal, mas esses realmente não foram possíveis de serem assistidos no cinema por conta dessa situação toda, né? Então, não foi assim, um filme que eu podia ter visto, mas acabei não vendo, perdi a chance, não. Esses filmes foram direto pro streaming, né? Para algum streaming e a gente não teve a chance de ver em tela grande. Então, depois dessa introdução, essa introdução longa, né? É, Então, o que eu trouxe aqui, claro, eu fiquei pensando assim, será que tem mais e eu não tô me lembrando, né? Será que tem mais algum filme? Será que são 5 ou 6? Mas eu lembro de três, assim, que realmente me pegaram bem nessa época, né? Me marcaram muito e eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de... Eu acho que são filmes, assim, que... Tá, não, né? Não são, assim... Não perdeu a experiência, não foi, assim, inferior por ter visto na TV, em casa, né? Mas que realmente, assim, são filmes dignos de se ver na tela. Bom, entenderam, né? E aí, também deixa claro, assim, que nesse período provavelmente eu vi também alguns filmes repetidos, né? Então, eu quis trazer, assim, filmes inéditos pra mim, né? Dessa época, desse período aí que já passou, né? Graças a Deus. Então, primeiro, assim, também não tem ordem de importância, né? São três que eu gostei muito e até hoje, né, passado aí, que loucura já, desde o começo lá daquele março de 2020, que foi ali oficialmente a coisa, né, até agora já se passaram 5 anos, que loucura, né, e... Mas ainda assim, vira e mexe eu lembro, ou comento com alguém, ou vem alguma cena ou alguma coisa desses filmes. E aí eu coloquei assim, o primeiro é o Soul, né? Aquele filme da Pixar, a animação da Pixar, que é de 2020 mesmo. Eu botei aqui na colinha, né? Porque eu falei, tem que me lembrar que se é realmente dia de 2020. E assim, rapidamente, tentando ser rápida, né? É um cara comum, ele é um professor de música, se não me engano, e o sonho dele é ser um músico de jazz, né? Ele quer fazer parte de uma banda, pelo que eu me lembro. Então o sonho dele é esse, né? Ele já tá assim na meia idade, né? Acho que meia idade hoje em dia é relativo, mas enfim, eu acho que tá na faixa dos seus 40 anos, talvez. Enfim, tem uma vidinha, né? Ele é feliz e tal, mas assim, tem aquela. Parece que tá faltando alguma coisa, né? Ele não se sente preenchido, ele tá desmotivado. Não é que ele seja totalmente infeliz. Pelo menos que eu me lembre, não era tão assim, né? Mas talvez se chamar de feliz também não seja uma palavra muito. Seja uma palavra forte. Então ele é um cara que tá desmotivado, que tá ali, né? Tá numa vidinha. Então ele tem esse sonho de ser alguém, né? De ter o sucesso pra ele tipo assim, eu não posso passar por essa vida sem me tornar um grande cantor de jazz. Cantor não, fazer parte dessa banda de jazz, né? E aí, quando ele tem a chance, se não me engano, também é isso. Eu anotei algumas coisas aqui que eu me lembrei. Não vou falar tudo, né, pra não ficar muito longo, mas quando ele tem a chance de. Parece que ele recebe a notícia ou recebe uma ligação, uma oportunidade. Ele não é spoiler pra ninguém, porque isso aí tá no próprio enredo, né? Ele acaba morrendo.
né? Ele tropeça ali, parece que ele vai resolver a questão burocrática lá e tá na rua, sai enlouquecido por ter acontecido aquilo. E aí ele acaba morrendo, né? E aí, como uma boa ficção, ele tem a chance de... também, acaba sendo spoiler do filme, né? Mas assim, ele tem a chance de voltar, né? De fazer diferente, né? De voltar. Mas o que é bacana nesse filme é que, né? E eu gostaria de ter visto no tela grande, é essa jornada dele no Afterlife, lá como é que é? No após a morte, né? No além, lá. No além. De repensar tudo isso, né? E ele conhece uma amiguinha lá, que daí também como é que é a crise existencial, tem umas paradas assim, não vou ficar falando muito, né? Mas é bacana essa jornada dele, então de de ver que não é bem isso, né? E também de trazer pra gente, pô, tem várias coisas bem até né, eu lembro que na época falaram muito, né, pra uma animação da Pixar, da Disney, né? É bem um tema bem pesado assim, né? Não que não tenha outros que tenham isso, né? Que falem coisas sobre para adultos, né? Que comuniquem mais para adultos do que para criança. Tem outros também. Até hoje eu não vi, por exemplo, aquele A Vida é uma Festa, não vi ainda. Mas falam que é nessa pegada. E tem outros exemplos, né? E é muito bacana, assim, ver. E dá vários chacoalhões, assim, na gente, né? De reflexões mesmo. E do que a gente tá pensando assim, será que só aquilo. Tipo, será que a nossa vida é só. Claro, tem várias vertentes, né? Mas o que eu fiquei pensando muito assim era isso. Será que nossa vida é só o que a gente quer fazer e não o que a gente já tá fazendo, né? Resumidamente. Ou achar assim, só vou ser feliz quando tiver tal coisa ou quando eu fizer tal coisa, mas. Tá, mas enquanto isso não acontece, né? Não que a gente não possa buscar isso, não deva buscar isso, mas o que nos faz feliz e tal, ou que talvez nos faça feliz, mas de aproveitar também o agora, né? É aquela velha história, também não é novidade nenhuma, né? É uma mensagem que não inventa a roda, não é nada novo. É de pensar sobre isso, né? De, assim, será que eu não posso curtir agora, mesmo que eu não tenha aquilo ainda, ou não seja tal coisa, ou não tenha alcançado X sonho? Será que nada disso que eu estou fazendo agora vale, né? Vale de alguma coisa? Então, faz refletir sobre isso. E eu não sei, eu até anotei aqui a historinha aquela do peixe, né? Que é mais pro final, ou se não me engano pro final. Acho que eu vou ler rapidinho então. Só. Tava pensando se eu li ou não, mas acho que eu vou ler. Que é mais ou menos assim, né? Que eu lembro assim. Que era a história de um peixinho, então, que ele vai até um peixe mais velho. Eu tô colando aqui, tô lendo, tá? Porque anotei e não vou saber direitinho. Ele vai até um peixe mais velho, então, e aí ele fala assim, tô tentando achar essa coisa aí que chamam de mar, né? Mar, oceano, enfim. Daí esse peixe mais velho fala pra ele assim, o mar é onde tu tá aqui. É onde tu tá agora mesmo, né? Daí o peixinho fala, isso aqui? Isso aqui é água, eu quero o mar, né? Então, claro, também bem melhor no filme. Bem melhor ver no filme, mas é bem isso, né? Às vezes a gente tá buscando o mar, só que a gente já tá. A gente pensa que, eu tô na água, eu não tô no mar. E no fundo é a mesma coisa, né? Então, assim, várias reflexões, claro. Eu acho que também, na época, acho que falaram bastante sobre isso, né? Eu não vou me lembrar exatamente, mas eu acho que devem ter as partes filosóficas, né? Essa coisa existencial, sobre, né? Dissecaram, assim, esse filme, o que ele quer dizer, na verdade, o que não quer. Mas independente da vertente ali que tu vá, ou, né, digamos assim, da doutrina que tu concorde ou que tu vá além, assim, é um filme muito bonito, muito bem feito, né, e apesar de ser uma animação, pra quem é adulto às vezes já não tem muito saco pra ver, mas eu tenho certeza de que vale a pena, né, e pela mensagem e tudo mais, e é isso, então né, esse é o primeiro filme que eu trouxe. O segundo, então, é o... Eu falei o nome, né? Tu falei o nome que é Soul, né? Da 2020.
O segundo é o The Father, né? Que aqui no Brasil ficou Meu Pai, com Anthony Hopkins. Eu já citei ele aqui em algum outro momento, rapidamente, quando eu falei de atuação, do Anthony Hopkins e tal. E até gostaria também em algum momento. Todos esses três eu gostaria de fazer um vídeo especialmente. Eles estão no hall assim, de filmes que eu gostaria de fazer um vídeo só sobre. Que mereciam um vídeo. Claro, eu sei que tem um monte por aí, mas que eu gostaria de fazer, né? E trazendo o canal assim mais detalhado, mais com calma, né? E esses três eu acho que valem muito a pena. Acabei de lembrar de mais um dessa época da pandemia, mas vai ficar para um outro momento. Talvez menção honrosa, vou botar aqui. Eu vou falar dele. Foda-se. É mais ou menos essa época também. Peraí, menção honrosa. Ó, eu editando no próprio momento aqui. Vou ver se eu me lembro de falar. Tá, então esse aqui é o The Father, né? É basicamente a história do Anthony, que é também o nome dele, né? O nome do personagem do Anthony Hopkins é Anthony. E ele sofre de... Ele é um senhor de idade e tal. Bastante bem velho, assim. E ele sofre de demência. E aí ele é cuidado pela filha, né? O plot, assim, o enredo bem resumido, né? Aí ele é cuidado pela filha. E aí... só que ela tem planos de se mudar, né? E ela decide se mudar e tal. E aí ele fica nesse conflito, assim, ele meio que perde a referência. Porque, querendo ou não, essa coisa da passagem de tempo, eu também não sou especialista, né, gente? Apesar de gostar muito do assunto, eu não sou, né, nenhuma especialista, mas assim... Então ele fica nessa confusão mental, né, ele perde o controle, por quê? Porque, querendo ou não, a filha dele é uma referência temporal, digamos assim. Posso estar falando bobagem, mas pelo que eu me lembro era isso. Né? Então, assim, e é uma coisa de, dentro de toda essa confusão mental que tá rolando, né, com ele, é como se a filha fosse esse centro, né, essa presença, essa coisa constante dentro dessa inconstância ali da mente dele, né. E aí, o que mais que eu botei aqui? Tá, isso, ele precisa lidar com isso, né. E o que é bacana também, sei que também fizeram na época vários vídeos, até gostaria de ter visto mais, né, falando sobre isso e tal, mas vou tentar lembrar, puxei aqui só coisas que eu lembrava, assim, né, do filme em si, e é muito legal porque também a gente vai, como eu disse, a história é interessante e a maneira como é contada, né, assim como Soul é uma história interessante, é uma mensagem muito bonita e é muito bem contado, muito bem produzido, esse aqui também. Então a gente fica nessa confusão de tipo, digamos, o primeiro estágio ali da confusão dele. A gente vê ele de um jeito, aí depois ele tá de outro. E aí o cenário, e se não me engano é uma peça, né? Foi baseado numa peça ou virou peça depois. Deve ser muito mais legal ver no teatro pra essa transformação, né? Porque o próprio apartamento em que eles vivem vai se transformando à medida que ele vai... né? Ele vai assim, começando a ter essas confusões, e aí a gente tá, quando vê, a gente tá mergulhado na mente dele, né? A gente também se pega, daqui a pouco, não, peraí, mas não era a filha que tava ali? Agora é uma cuidadora, agora é uma outra pessoa, e o genro também, né? O genro, mas daí não era, então assim, vão trocando os atores, a casa vai ficando menor, né? O apartamento, assim, os locais, tem a questão da luz também. Nossa, no teatro deve ser uma experiência mais incrível, porque ainda assim, na tela, fica legal, mas tu tem vários truques que tu pode fazer e até pós-filmagem, né? Tu pode ajeitar e faz ali, faz aqui. Mas no teatro, tu imagina, tu tem que ser ao vivo a coisa se transformando e fazendo e tal. Deve ser muito mais legal. E aí, de novo, né? Como eu falei, eu acho que esse filme foi maravilhoso, ter a experiência de ter visto em casa, né, no conforto, enfim, não saindo pra rua, porque na época era indicado isso, né, o mínimo possível de, assim, enfim, era pra ficar em casa, aquela coisa toda. E foi legal ter visto na tela aqui, mas eu queria que, sei lá, tivesse alguma exibição especial, né, disponível em algum momento pra poder ver esse filme, né.
porque eu acho que na tela grande ia ser muito mais legal. E. Bom, eu ia dar um vexame, mas não ia ser não será a primeira nem a última vez. Eu ia dar um vexame horror, assim, porque realmente a cena final ali, mais pro final, né? Eu tive que ficar. Eu ficava assim, puxando os olhos, porque. Cara, é muito foda ele, né? Além de, como eu falei, a história é legal. Eu vou me perdendo, vou lembrando, vou me perdendo. A história é legal, é muito bem contada. Esses efeitos, essa mudança de atores e, e o cenário que vai modificando também e tal. Mas não, também não diferente. E que bom que na época, né, deram o Oscar pra ele. Que às vezes uns merecem e não ganham, enfim, outro assunto. Mas o Anthony Hopkins eu já vi ele em outros papéis que arrasou, já falei sobre isso, né? Mas nesse aqui, assim, ó, arregaça, né? Nem sei se usa esse termo ainda, mas enfim, ele arrasa. E. Nossa, eu chorei muito, 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 muito. Eu tinha que ficar, assim, ó, tentando abrir os olhos pra. Eu tinha uma hora as cenas que eu só ouvia, né? Porque eu ficava com ele tão fechado. É um dos que eu mais. Assim. Chorei e tal, me impactou bastante. Acho que esse aqui justamente até porque também lá, outra é animação e a gente faz pensar e nos emociona e tal, mas aqui tu vê, né, o ator fazendo e a câmera na cara dele, sem nada de música assim, que eu me lembro não era nenhuma música mirabolante, né, nem muito som muito alto. Claro, tem sempre aquele som, eu não sei porquê, né, mas sempre tem uma coisinha pra tipo, te conduzir a uma emoção. Mas se não me engano eles fizeram bem sutil, né, nesse caso eles fizeram bem sutil. E foi muito bacana, assim, gostei muito. Até tenho vontade de ver. Todos esses três eu tenho vontade de rever, né? E justamente até pra em algum momento fazer um vídeo dedicado só pra eles. Não sei, né? Mas não sei se vou fazer isso, mas é uma vontade que eu tenho, né? De vários filmes que eu fui colocando numa lista, assim, de que eu gostaria de fazer só sobre isso. Então, adorei, assim, amei. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Não. É basicamente isso, né? Que eu amei esse filme e mexe demais, assim, com tudo e a atuação dele. Além de todo o texto ser bom, de todo o filme ser muito bom. Mas, assim, também é um filme que. É aquela história, às vezes tu não tá tão bem. Então não é um filme, assim, que eu recomendo com ressalvas, né? Porque não é um filme que tu tem que estar um pouquinho legal, sabe? Tipo assim, de boa na vida. Porque se tu tá um pouco mais, assim. É porque retrata uma coisa muito dura, né? É uma fala de um tema muito duro, assim, mas na minha opinião, com muita dignidade, muito, muito bem feito, assim, muito carinho, muito cuidado e de uma forma poética também, né? É um tema super pesado, que é uma realidade de muita gente, mas uma coisa poética, bem feita, respeitosa, sabe? Enfim, amei, amei, amei. E tô pronta pra chorar de novo o dia que eu assisti. Tá, é isso. Então, e o último, também já citei ele rapidamente aqui em outro vídeo, ou talvez até mais de um vídeo. Também me marcou e me marca até hoje. Sei que tem outros filmes nessa temática de. Mas, né? Eu não falei, no fim não falei. Que é o Sound of Metal é. Aqui ficou o som do silêncio, né? Até tinha algumas pessoas que na época debochavam, tipo, o som do silêncio. Mas, gente, sabe? Vamos entender. Vamos entender aí, né? O que eles quiseram dizer e tal. E no fim até casa, né? Embora seja uma contradição, casa com o filme. Gostei muito dessa tradução, assim, achei inteligente. Os dois fazem sentido, né? Tanto The Sound of Metal quanto o Som do Silêncio, tá? E aí, esse aqui não é de 2020, né? 2019 saiu um pouquinho antes, mas eu vi em 2020, durante a pandemia. Acho que ele saiu em 2020, tá? Eu vi aqui que é 2019, mas, enfim, é nessa época aí. Que é fala então de um baterista, né? E ele também tinha problemas com drogas, que é o Ruben. E em determinado momento do filme, logo no comecinho, se não me engano, ele acho que
se não me engano é no começo já, que ele começa a ver que tá, tipo, ele tá se apresentando lá em tal lugares. Não é uma banda super famosa, né? É uma bandinha assim. Meio que eles estão trilhando o caminho deles. E aí ele começa a perceber que tem alguma coisa estranha, né? E aí ele acaba realmente perdendo a audição. E aí ele vai para um. Ele vai se consultar e tal. E o cara diz pra ele, o médico dá o diagnóstico, né? E aí ele pensa assim, então já era, acabou, né? Pra ele, assim, se ele já tá bem comprometido, né? A audição dele tá bem comprometida, parece que era uns 80%, não sei, por aí. Tá bem comprometido, então ele falou, já era. Tipo, é o que eu sei fazer, é aquela história do que eu... É o que eu sou, né? É o que eu sei fazer. O meu ofício é o ofício e o lazer do cara, né? A válvula de escape ao mesmo tempo o que ele ama fazer e o que dá dinheiro pra ele. E aí, quando vê, já era, né? Então, se não me engano, em algum momento também ele cita isso, tipo assim, cara, não é só o que eu faço porque eu quero, é também tipo assim, é o que eu faço parte de quem eu sou, né? É o que eu sei fazer, tipo assim, então se eu, se eu perco essa. Eu não posso fazer isso, então eu vou ser o quê, né? E daí rola essa crise também toda. E aí a namorada dele na história convence ele de ir pra uma reabilitação. E eu acho que mais da metade do filme se passa nesse lugar, né? Dele aprendendo a lidar com essa situação nova, e ele pirando por conta disso, ele se revoltando por ter que estar lá. Boa parte do filme se dá nesse novo cenário ali, né? Nessa clínica de habilitação ali, celular. Pra ele aprender a lidar com isso. E nesse meio tempo também tem as alternativas, né? As alternativas dele de tipo, tu tem esse aparelho tal, tu pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí o final, um dos finais também mais assim, bonitos que eu já vi nos últimos tempos, que até me surpreendeu positivamente, né? É bonito assim, poético também, né? E significativo, e que mexe com a gente, de aceitação, né? Ele, tipo, ele até tem um aparelho, mas daí também não se encaixa muito bem, né? Ele começa a ver um ruído e, e ele começa a ver que aquele barulho que pra ele era o normal, aí dá pra pensar sobre várias coisas, cada um vai entrar, vai botar no seu quadrado, né? Eu até, quando eu pensei, e agora quando eu tava escrevendo esse esboço, assim, eu fiquei pensando assim, cara, eu não toco nada, mas eu, como qualquer pessoa, né, que escuta, eu sou muito ligada à música, né? Imagina quem não é. Então, assim, para uns a música é muito mais forte, faz parte do dia a dia delas, do trabalho delas, né? Mas eu tenho uma ligação muito forte com a música e muitas vezes é isso, né? Eu me atropelei porque eu tava pensando outra coisa e agora falei isso. Mas também. Então, assim, pra ele, às vezes, aquele barulho, aquela coisa, é o que acalmava ele, mesmo que fosse no caos, né? Eu fiquei pensando isso quando eu tava vendo o filme. Que aquele caos era o que acalmava ele de certa forma e que trazia ele pro centro e meio que equilibrava ele, né? O berrar, o tocar, o extravasar, né? E aí de repente ele se viu assim que existe agora um mundo mais silencioso, então se eu não posso lidar dessa maneira como eu estava acostumado, o que vai ser, né, de mim agora? E aí ele aprende que isso que é bonito, né? No final, essa questão da aceitação que tipo, pode haver uma paz, pode haver que ela independe do silêncio, né? No caso dele fica um silêncio, mas assim, ela independe do silêncio e que às vezes sabe, essa muita coisa, esse monte de estímulos não necessariamente é uma coisa boa, às vezes é realmente um barulho ensurdecedor, né? Muitas pessoas usam esse termo porque ele também é incongruente. Aí falam mal do som do silêncio. Aquela pistolada. Mas assim, falam, som do silêncio, que ridículo. Tá, mas é a mesma pessoa que fala em barulho ensurdecedor. Então também tá falando. Enfim.
né? E é muito maravilhoso esse filme, o final, assim, de novo também, né? Não comparando os três, mas tipo, o Soul é uma animação, então tem toda aquela coisa por mais que tu tenha também a emoção do personagem, ainda assim é um desenho, né? Por mais fidedigno ali e perto da realidade que eles fazem, muito talento, não desmereço. Mas aí tu vê, por exemplo, a atuação do Anthony Hopkins tendo essa loucura, tendo né, aquele final maravilhoso. E nesse caso também, o Ruben, né, que o Ahmed, uma coisa assim, o ator maravilhoso. Então é um close na cara dele e ele tirando a... É cena linda, né? Final, um dos finais que eu não disse, um dos finais mais legais, assim, mais irados que eu já vi. Que ele tira o aparelho e ele fica um tempão. Eu citei isso no outro vídeo. Ele fica um tempão ali, sem música, sem nada. Porque a gente tá que nem ele, né? Pra ter essa imersão, assim, de tipo, ó, não tô ouvindo nada. E tem paz nisso também. Como eu disse, que é uma paz que transcende o ter silêncio ou não, né? A gente pode estar num barulheira e ter paz, né? Tá diante de um caos e ter paz. Mas aí também essa representação de tipo, não, olha só, é uma nova realidade pra mim e eu aceito isso, né? Eu vou começar a entender isso. É muito legal, muito legal. Filme assim, tem que ver. E de novo, né? Também ia pagar mico no cinema, porque eu ia chorar horrores se tivesse lá, assim como eu fiz em casa. E é lindo, 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 lindo. E como eu disse, às vezes a gente quer trazer. Tem que trazer. Eu sei que faz parte do cinema, mas eu brigo muito com isso e já não é de hoje que eu falo isso aqui nos vídeos. Sabe, às vezes sobem a música um pouco antes ou botam aquela música assim dramática pra criar um clima. E, cara, não precisa. Às vezes não precisa. Só deixa o cara ali, o ator ali, a gente olhando pra ele. E, se não me engano, não tem música, nenhuma música assim, tipo, fundinho, não. É o silêncio total. E a gente só vendo aquele personagem, né? Aquele ator interpretando ali e aquele personagem se aceitando, se entendendo e tá tudo, não precisa de nada, sabe? Não precisa de falas, não precisa de música, não precisa de nada, né? Embora seja muito legal ter falas assim, boas, ter bons diálogos e ter boa música, né? E a menção honrosa que eu falei porque é um filme que eu também vi nessa época aí, que é o After Sun, que é um cara, ele também é um filme que eu e que no Brasil, aqui ficou After Sun, eu acho. Ficou o nome desse também. Não sei como é que tá de tempo aqui. Não vai dar pra falar muito, mas é um filme que eu recomendo demais. After Sun, né? Não são. Não é ator desconhecido, não tem sim. Tem o. Como é que é o nome dele? O Paul Mescal. Mescal não. Mescal, né? Depois ficou hypado. Agora tá hypado, né? Mas acho que ele tava ali os primeiros. Não os primeiros filmes, enfim, é com ele, tá? E é um filme muito bom, né? Muito, muito bem feito, muito bom, tá? E pra não passar de meia hora aqui, eu vou deixar assim. Então, eu recomendo esses 4 filmes, né? Que marcaram muito e que eu gostaria de ter visto no cinema, tá bom? Então é isso.